A vilã é obrigada a morar com um herói que lhe odeia, enquanto ainda são crianças, mas ele se aproveita disso para mandar nela. Ela faz de tudo para ficar fora do caminho e não incomodar ninguém, mas sem querer, ela causa uma briga entre os protagonistas, e 8 anos depois, o rapaz volta procurando por ela. A obra de hoje é Fui seduzida pelo protagonista doente, e espero que aproveite. A história começa em um quarto, onde é possível ouvir um choro de bebê. De repente a criança percebe algo, e ela começa a ter lembranças de sua vida passada. Ela se pergunta se o seu choro foi o catalisador das memórias, e lembra que em sua vida passada, ela sofreu muito porque era órfã e pobre, até morrer numa noite de tanto trabalhar, e ela imagina que Deus deve ter sentido pena já que a família onde ela nasceu agora é bastante boa. Seu pai é um homem com muitas terras, e sua mãe é uma mulher bonita. Ela tem uma família perfeita, então sua vida deveria ser realmente boa, mas o único problema é que ela sabe que o mundo em que ela vive faz parte de uma história de fantasia, e infelizmente, ela não é a protagonista. Mas ela revela que ela também é uma personagem importante nesse mundo, já que sem essa pessoa a história seria um tédio. Então, ela confessa que é a vilã dessa história, Evelyn Mostera. Ela corre até sua criada Jane, que pergunta se ela estava olhando para as fotos de novo, e a repreende por ser perigoso. Então Jane pergunta onde ela está indo, e Evelyn responde que vai encontrar sua mãe. Ela percebe que, para ser honesta, Evelyn é uma vilã, então não é um personagem qualquer. Ela pensa em quando o protagonista masculino começou a flertar com a protagonista, e lembra como um amigo de infância preparou tudo para eles iniciarem seu romance. Mas ela confessa que Evelyn se apaixonou por ele à primeira vista, então ela sempre invejou o relacionamento dos dois. Evelyn começou a intimidar a protagonista, e depois de crescer, o protagonista masculino voltou e Evelyn foi removida da história logo no início. Quando ela leu o romance, ela se sentiu revigorada por isso, mas agora que realmente se tornou uma vilã, não tem nada mais assustador que isso. O protagonista também tomou todos os bens de sua família, e por causa disso toda a sua família sofreu com a pobreza, e Evelyn ficou tão devastada que precisou vender seu título. Então, em resumo, quando o protagonista voltou ela teve que se despedir de seu lar tranquilo, junto com tudo o que tinha vivido e aproveitado. Sua vida ficou uma bagunça, mas ela resmunga e decide que não vai desistir da vida aconchegante que ela tem agora. Ela decide que esse era o destino da Evelyn original, mas ela não vai viver desse jeito. Então ela faz um juramento de que não se apaixonará pelo protagonista masculino como a Evelyn original, e promete não incomodar a protagonista, concluindo que enquanto os dois viverem bem juntos, está tudo bem para ela. Ela decide que durante esse tempo, ela vai frequentar as aulas de sucessão para herdar o estado de seu pai, e depois, ela só precisa desfrutar de sua vida aristocrática. Evelyn corre para sua mãe e a abraça apertado, perguntando se ela lhe chamou. Sua mãe brinca dizendo que ela está ficando cada vez mais manhosa, enquanto ela responde sorrindo. Ela conta à sua filha que na próxima semana eles terão convidados na casa, e Evelyn quer saber quem são, então sua mãe diz que antes de se casar ela era muito próxima dessa pessoa, mas como seu filho não está bem, ele decidiu ficar em seu castelo por um tempo e eles se afastaram. O rosto de Evelyn se contorce de frustração e ela pede que sua mãe diga logo o nome da pessoa, lembrando como sua mãe disse que ele ficará com eles por um tempo. Então, sua mãe revela que ele é Cassis Rain, o filho da família do Duque. Evelyn cai de joelhos no chão dramaticamente, o que arranca um suspiro surpreso de sua mãe. Ela pensa que apesar de não ter certeza, sem dúvidas é ele. Cassis é o protagonista principal da história, e é ele que está vindo para a casa deles. Mais tarde, ela observa algumas crianças brincando enquanto se distrai pensando. Ela já sabia sobre o futuro e já tinha se preparado, então não deveria ser tão difícil, mas não entende por que ela ainda se sente tão insegura. O mordomo pergunta se ela não brinca mais de esconde-esconde, o que ela responde que não, já que prefere se sentar e observar. Ela sabe que seu corpo agora é o de uma criança, então ela deveria brincar bastante, mas toda vez ela se sente envergonhada, então precisa de tempo para se sentar e recuperar o ânimo. Ela percebe que não importa o quanto ela se lembre de sua vida passada, se ela não se manter forte ela vai acabar agindo como uma criança. De repente uma menina esbarra nela e tira ela de seus pensamentos, enquanto a outra criança reclama que ir para lá é contra as regras do esconde-esconde. A menina pede para ele perdoá-la dessa vez, já que ela está bastante cansada e precisa de uma pausa. Então ela se senta ao lado de Evelyn e respira fundo, percebendo que pelo visto correu demais. Evelyn dá um lenço para ela e sugere enxugar o suor. Ela sorri feliz para Evelyn, dizendo que ela é uma pessoa bastante gentil. Evelyn percebe que o nome dessa garota adorável é Elisa, e ela é a verdadeira protagonista da história Primeiro Amor. Suas famílias são próximas uma da outra já que os pais de Elisa trabalharam para seu pai, então as duas famílias interagiram bastante por muito tempo. Mas no romance Evelyn não gostava de ser ofuscada por Elisa, então ela mantinha por perto para lhe tratar como uma empregada. Mas Elisa não tem mais esses pensamentos agora, e se pergunta por que ela teria ciúmes de uma garota tão fofa e adorável. Elisa pergunta se ela pode ir à casa dela no dia seguinte para brincar, e promete assar os biscoitos que Evelyn gostou da última vez só para ela.
Mas Evelyn responde que vai ter um convidado em sua casa amanhã, então provavelmente ela não vai poder ir, deixando a garota curiosa. Ela conta que ouviu dizer que a pessoa é da capital e tem a mesma idade que ela, e provavelmente ele ficará em sua casa por um tempo. Ela garante que quando as coisas se estabilizarem ela o apresentará a ela, mas de repente o semblante de Lisa muda e uma sombra de tristeza cruza seu rosto, enquanto ela fala em voz baixa que ele deve se divertir vivendo com ela. Então Evelyn percebe a mudança em seu comportamento e se pergunta se Elisa está com ciúmes. Ela sabe que nessa idade as crianças costumam ser obcecadas por seus amigos, então ela coloca as mãos sobre as de Elisa, e a tranquiliza que está tudo bem, pois mesmo que tenha convidados, ela ainda é sua melhor amiga, mencionando a amiga que ela mais gosta é Elisa. Os olhos de Lisa se enchem de lágrimas e de repente ela abraça Evelyn, dizendo que ela também gosta mais de Evelyn. Evelyn sabe que mesmo que ela se aproxime de Cassis, isso não lhe trará nenhum benefício, já que o protagonista só fará com que as duas se desentendam. Agora que ela se aproximou de Lisa, ela só precisa juntar ela com o protagonista da história. No dia seguinte, Cassis chega, e elas estão esperando do lado de fora para receber o garoto pessoalmente. Evelyn está ansiosa e assustada com o momento, e na verdade, ela queria que esse momento nunca chegasse. Mas ela sabe que no fim, o que tiver que acontecer vai acontecer. Sua mãe pergunta se ela está bem, o que assusta ela, então Evelyn pula e admite que está um pouco nervosa. Mas sua mãe a lembra de que ela está prestes a fazer um novo amigo, então deveria estar feliz. Então Evelyn finge alegria pela situação, erguendo as mãos no ar e demonstrando uma felicidade falsa, e pensa que a última coisa que isso vai ser é divertido. Ela avista uma carruagem se aproximando de longe, então percebe que ele finalmente chegou. Quando a porta da carruagem se abre, seus olhos se arregalam em admiração e ela fica sem palavras. Os olhos azuis brilham em seu rosto branco, e os lábios dele parecem úmidos como a própria água enquanto o garoto cumprimenta sua mãe. Então, ela entende imediatamente porque a Evelyn original gostou dele. Ela não sabe se Cassis teve uma infância dolorosa, mas ele não compreende muito bem os outros, então ele frequentemente fazia Elisa chorar, e depois de se tornar adulto ele a faz chorar de outros jeitos. Ela balança a cabeça para se livrar da imagem que lhe veio à mente. Agora ele ainda é uma criança de 12 anos, mas parece realmente maduro quando se apresenta. Seus olhos se arregalam quando pousam em Cassis, e ela se pergunta que expressão ele está usando. Ela parece nervosa, enquanto ele se vira para sua mãe e pergunta se Evelyn é sua filha. Sua mãe lhe diz que sim, ela é sua filha, então pede que Evelyn diga oi para seu novo amigo. Ela se apresenta como Evelyn Monstera, e estende sua mão para se cumprimentarem. Ele aperta a mão dela com um sorriso e lhe agradece. Sua mãe os observa com lágrimas nos olhos, pensando em como as crianças crescem rápido. Cassis foi arranjado para viver em um quarto longe dela, e graças às suas preparações de muito tempo, ela e Cassis não entraram em contato algum. Ela procura por ele se escondendo no canto, e sabe que se quer vencer o inimigo, primeiro deve tentar entendê-lo. Mas de repente ela se assusta quando alguém chama seu nome por trás. Um homem pede desculpas por assustá-la, e explica que apenas pensou que poderia ajudar. Ela percebe que essa pessoa é o atendente de Cassis chamado Paul, então gagueja tentando inventar uma mentira. Ela garante que não é nada, e estava apenas tentando brincar de esconde-esconde sozinha, então ele aponta para si mesmo, sugerindo se não deveria brincar com ela. Ela imagina que se recusar parecerá suspeito, então ela diz tudo bem, e pede para ele fechar os olhos enquanto ela se esconde. Ele se vira para a parede começando a contar, enquanto ela percebe que conseguiu disfarçar. Ela corre animada, pensando que apesar de ser apenas um jogo, agora que ela começou ela deve jogar até o fim. Ela acredita que Paul não sabe que a biblioteca é o lugar mais fácil para se esconder, então ela decide se esconder lá. Ela se esconde atrás da estante, e ouve Paul anunciando que vai encontrá-la. Mas sua atenção é desviada por um som, então ela se pergunta onde é e decide verificar, vendo Cassis lendo um livro. Ela se pergunta por que ele está aqui, e de repente o pânico toma conta dela, enquanto ela pensa no que fazer e nota ele se aproximando. Ela percebe que deve se esconder, mas ela congela quando ele pergunta o que ela estava fazendo. Ela começa a rastejar, mas ele pergunta por que ela está rastejando. Então, ela estremece ao ouvir Paul chamando por ela, gritando que ela se escondeu tão bem que ele não consegue encontrá-la. Ele rapidamente dá a mão para ela e a puxa para perto. Ele pergunta o que ela está fazendo de novo, mas ela manda ele fazer silêncio, ou então ela será descoberta por Paul. Ela fecha os olhos e escuta nervosa a voz dele se aproximando. Ele pausa, enquanto olha ao redor confuso. Então ele murmura que ela não deveria estar lá, e logo depois ele vai embora. Ela suspira aliviada, percebendo que ficou mais assustada que pensava. De repente ela parece curiosa sobre um som, então ela olha para cima, e de repente se vê pressionada contra o peito de Cassis, que a encara com os olhos arregalados, e percebe que ela estava abraçando ele o tempo todo. Ele de repente grita com ela para soltá-lo. Em sua pressa, ela o empurra e os dois tropeçam no chão. Ela encara sua expressão com os olhos arregalados, e se pergunta o que ele está pensando, pois parece que vai matar alguém.
Ela revela que estava com medo de se apaixonar por Cassis assim como no romance, então ela se treinou para olhar para fotos de rapazes bonitos desde jovem, para que não ficasse impressionada por sua beleza. Então ela se desculpa rapidamente, explicando que não queria derrubá-lo, mas ele diz a ela que ela tem um talento para irritar as pessoas. Ele se arruma e a encara, lembrando ela de que a biblioteca é para ler livros, não para brincar de esconde-esconde. Os olhos dela se arregalam ao perceber que ele está repreendendo ela, mas antes que possa responder, Poe aparece e de repente declara que a encontrou. O comportamento de Cassis muda imediatamente, com um grande sorriso no seu rosto enquanto ele ajuda ela a se levantar e a aconselha a ter cuidado. Ela fica completamente surpresa quando ele puxa a bochecha dela com a desculpa que estavam sujas, ainda sem acreditar na mudança. Ele acena se despedindo e dizendo para ela se divertir, enquanto ela continua sem palavras e se pergunta se realmente existem pessoas assim. Não importa como ela pense sobre isso, Cassis parece odiá-la, mas ela não sabe por quê, e se pergunta se ele está destinado a sentir raiva dela. Ela se lembra como ele a encarava desde o começo, e na biblioteca Cassis parecia desprezá-la completamente. Mas Evelyn volta à realidade quando Elisa pergunta se ela está ouvindo, e tenta entender o que aconteceu para Evelyn não conseguir se concentrar. Então Evelyn se desculpa e explica que só estava pensando em outra coisa. De repente ela pergunta se alguém já odiou sem motivo, mas fica surpresa quando Elisa exige saber quem está incomodando ela. Ela parece irritada, enquanto exige saber se ela estava falando do garoto da capital. Ela entra em pânico, então diz rápido que não, e garante que não é nada especial. Ela rapidamente muda de assunto para o bolo, dizendo que estava delicioso, então pergunta se Lisa não gostaria de provar um pouco. Ela percebe que quase cometeu um erro, já que quase rompeu a relação entre a protagonista e o protagonista masculino. Ela parece triste enquanto olha para seu reflexo no chá, lembrando que ela é a malvada Evelyn da história original, então precisa ser mais cuidadosa para não cometer os mesmos erros. Ela se pergunta o que Cassis pensa sobre ela, e desde então, ela sempre tentou saber mais sobre ele. Ele aparece principalmente no jardim e na biblioteca, e parece passar a maior parte do tempo na mansão. Além de ler ou passear no jardim, não tem nada de especial que ele faça, como se ele fosse um homem velho que já passou por muitas coisas nesse mundo. Ela se lembra de que ele costumava sair frequentemente na história original, mas de repente ela tem uma dor de cabeça, e Evelyn nota que está acontecendo de novo, revelando que toda vez que tenta lembrar das memórias de sua vida passada sua cabeça dói. Ela quase não lembra mais do conteúdo do livro agora. Suas memórias de vida passada também foram revividas quando ela era menor, mas ela não conseguiu anotá-las na época, mas tem certeza de que se conseguir uma pista ela se lembrará imediatamente. Ela levanta a cabeça e percebe sua mãe, então corre até ela. Sua mãe lhe convida para se sentar e desfrutar de um pouco de bolo, então pergunta se ela tem se aproximado mais de Cassis. Mas Evelyn responde que não sabe, e sua mãe revela que atualmente ele sofre de uma doença mental, mas Evelyn lembra que ela tinha dito antes que ele só tinha algumas dores pelo corpo. Sua mãe explica que quando o exterior dói, o interior também dói. Ela pensa que isso é verdade, já que se o corpo está em dor por muito tempo o coração também vai murchando. A doença que ele sofre se chama Mona Lois of Sensation. Se a pessoa absorver indiscriminadamente a mana no ar, ela se transforma em uma doença que o corpo não pode perceber a perda de sensação à mana. Isso é como uma espada de dois gumes. Se ele se esforçar mais, ele pode lidar com a mana infinita, mas se não conseguir dominar isso ele morrerá com uma dor excruciante. Ela admite que Cassis é o protagonista, então de alguma maneira ele não vai morrer, mas de qualquer forma, ele está bem doente agora. Sua mãe diz que se uma irmãzinha fofa como Evelyn se aproximasse de Cassis, ele realmente gostaria. Evelyn quer dizer à sua mãe que ela também tem seus próprios sofrimentos, mas sua mãe muda o assunto perguntando se ela gostaria de mais um pouco de bolo. Evelyn aceita, mas sua mãe sugere que ela deveria comer com Cassis em seu quarto. Ela explica que o resto do bolo pertence a Cassis, então se ela quiser mais vai ter que compartilhar com ele. Ela parte hesitante com a criada, enquanto sua mãe acena para ela, dizendo para se divertir. Quando ela chega ao quarto dele, ela acena de forma desajeitada e o cumprimenta. Ele olha para cima de seu livro e pergunta o que está acontecendo, quando a empregada responde por ela e diz que Evelyn queria comer bolo com ele, enquanto Evelyn se pergunta quando ela disse isso. Mas ele sorri para ela e concorda que eles deveriam comer juntos. Então a empregada anuncia que vai deixá-lo na mesa e lhes deseja um bom chá da tarde, mas o rosto de Evelyn fica pálido, querendo puxar a empregada de volta para ficar com ela. Os dois ficam em suas cadeiras, e ela pergunta se eles devem comer o bolo, mas ele desvia o olhar e diz para ela comer sozinha. Ela mantém um sorriso no rosto, mas por dentro ela está em pânico, e não quer comer sozinha. Ela percebe que esse garoto só finge ser amigável e maduro quando está na frente de adultos, e se lembra de como ele estava agindo de maneira gentil quando tinha também uma empregada na frente dele. Ela se pergunta por que se importa tanto com ele, então declara que vai comer tudo.
Cassis pergunta se normalmente ela não deveria oferecer de novo, mas ele responde que uma vez é suficiente, perguntando se por acaso ela precisa repetir 2 ou 3 vezes como se estivesse falando com um bebê. Ele encara calado, e ela se pergunta se está sendo muito óbvia. Então, ela estende o garfo na direção dele e pergunta se ele quer comer de novo, mas ele se vira e responde que já disse não, e não precisa repetir, mas ela insiste, e continua segurando o garfo perto dele. Ele engole e acaba comendo em sua mão, mas quando ele mastiga, seus olhos se arregalam de surpresa. Ela percebe que ele achou delicioso, mas continua se fingindo de difícil. Ela aconselha a experimentar com leite, mas ele a interrompe e manda ela parar de dizer o que fazer antes de beber tudo de uma vez, mas para de repente porque está quente, e Evelyn termina a frase explicando que o leite estava quente. Sua boca queima com leite, então ela ri dele dizendo para ele ter cuidado, mas ele diz a ela que ela é muito barulhenta. Enquanto isso, o conde está numa carruagem, e é informado que estão quase chegando. Ele nota que logo estará vendo sua filha, e entre sua bagagem se tem um ovo estranho. O conde volta com um sorriso feliz no rosto e anuncia sua chegada. Então Evelyn corre para seu pai, que a levanta e abraça sua filha. Ele pergunta se ela sentiu sua falta nos últimos dias, então ela responde que sim, notando que ainda não se acostumou com a barba dele contra sua bochecha. Mais tarde, enquanto todos estão reunidos ao redor da mesa de jantar, o conde pergunta a Cassis se ele está se adaptando bem à mansão. Cassis garante que graças à preocupação dele ele está vivendo uma vida muito boa. A condessa diz que o jantar daquela noite era especial, então pede para comerem bastante. O conde olha para sua filha e insiste que ela deve comer bastante também. A condessa se vira para Evelyn e nota que ela tem comida em seu rosto, erguendo seu lenço para limpar, enquanto Cassis observa as duas surpreso. O conde anuncia que agora que Cassis está aqui, eles deveriam organizar uma festa. Ele comenta que Cassis já está na mansão há um tempo, mas ainda não realizaram uma festa de boas-vindas, então seria melhor ter uma festa para apresentá-lo aos vizinhos. A condessa concorda que é uma boa ideia, e desse jeito ele também pode se tornar mais próximo dos colegas de Evelyn. Cassis parece surpreso, com seus olhos se arregalando com preocupação e incerteza enquanto ele tenta intervir. O conde percebe sua reação e pergunta o que tem de errado, então Cassis tenta explicar, mas ele hesita e acaba forçando um sorriso, dizendo que só quer agradecer a eles por sua calorosa recepção. Evelyn observa com olhos arregalados, percebendo que ele parou de comer depois de mencionarem a festa, então ela se pergunta se ele não gostou da ideia. Mas apesar disso, o dia da festa de boas-vindas finalmente chega. A empregada coloca os acessórios no cabelo de Evelyn e anuncia que está pronto. Evelyn se levanta e agradece a May. Montes é um território rural distante da capital, mas ele é bastante grande e também é famoso por servir de resort, então muitos nobres que migraram para esse lugar. Evelyn olha ao redor e percebe que a maioria dos nobres que vivem na região está na festa. Então ela olha para Cassis, que está observando a conversa dos adultos. Ela percebe que ele parece estressado por estar preso entre eles, então se pergunta se deve ajudá-lo. De repente ela pega a mão dele, e ele se surpreende quando olha para cima e encontra ela. Um adulto elogia o vestido de Evelyn dizendo que combinava muito bem, e ela responde que seu pai escolheu para ela. Então ela pergunta ao seu pai se pode apresentar Cassis a seus amigos, e seu pai permite que eles sigam em frente. Ele menciona que deve ter sido difícil para ele estar preso entre os outros, mas agora ele pode ir e se divertir com as outras crianças. Ele acompanha Evelyn e sai, e no caminho ela diz para ele que normalmente as crianças não ficam no salão, mas em uma sala separada. Mas ela para de repente quando ele arranca a mão dela, parecendo surpresa. E Cassis está com o rosto vermelho enquanto pergunta por que ela tem o hábito de pegar a mão de qualquer de repente. Evelyn parece confusa, enquanto ele pergunta se ele não se sente desconfortável. Agora que ela pensa sobre isso, toda vez que toca nele, ele reage assim. Ela se pergunta se ele não gosta de contato físico, e parece envergonhada enquanto murmura um pedido de desculpas. Ela pergunta se ele poderia perdoá-la, mas Cassis desvia o olhar e murmura o que mais ele poderia fazer. Ela revela que as orelhas dele ficam vermelhas quando ele se desespera, mas ele é rápido em negar, e diz que não. Então ela o lembra de que as pessoas estão esperando, e eles deveriam se apressar. Dessa vez ela pega a manga dele, mas isso ainda parece incomodar um pouco. Quando chegam, todos já estão lá, e um garoto corre até eles e abraça Cassis dizendo estavam esperando por ele. Evelyn nota a expressão chocada no rosto de Cassis, e percebe que ele está desconfortável com a proximidade deles. Todos os jovens vivendo em Montes são vizinhos do outro lado da ponte, então ao contrário dos descendentes nobres na capital, poucas pessoas discriminam os outros de acordo com o status. Mas Evelyn sabe que nem todos são assim, e ela está olhando para Luna Barnet, enquanto se pergunta por que ela veio. Ela é a filha do Marquês. No original, ela era a melhor amiga de Evelyn, mas dessa vez ela escolheu manter distância dela, já que Luna e seu grupo são muito ruins, então tinha medo do que eles fariam com Elisa. Ela pergunta a Luna o que ela está fazendo ali, mas Luna responde que nada, já que fazia muito tempo, então apareceu para ver ela.
Mas ela lança um olhar furtivo para Cassis, e Evelyn percebe como é óbvio o verdadeiro motivo dela. Em seguida, ela caminha até Cassis e se apresenta, mencionando que ouviu dizer que ele é da capital, e explica que também estava na capital não muito tempo atrás. Evelyn a encara, enquanto ela pergunta se ele gosta de biscoito marinho, se referindo aos cookies feitos pelo padeiro mais famoso da capital. Evelyn pensa em como tudo o que ela fala é sobre a capital, enquanto Cassis sorri para ela e responde que gosta bastante. Luna então oferece para ele ir brincar em sua casa, já que eles têm muitos desses biscoitos lá, então ele diz tudo bem. Evelyn não acredita que a atitude dele com ela é tão diferente. Os olhos de Evelyn se arregalam de raiva enquanto pensa que toda vez que ela inicia uma conversa, ele é rude. Então ela imagina que não é apenas na frente dos adultos, e aparentemente ele se comporta de maneira rude só quando está sozinho com ela. Luna informa Cassis que o viu antes, e quando ele pergunta quando, ela afirma que foi na festa de aniversário do príncipe herdeiro no ano passado. Mas ele responde secamente dizendo que não se lembra. Ela insiste que o cumprimentou na época, mas os olhos dele se endurecem enquanto ele responde friamente que já disse que não lembra, então se afasta de repente, ignorando os chamados dela. Ele a deixa sozinha, e seus olhos se enchem de lágrimas enquanto ela parece envergonhada, e até Evelyn fica chocada. Então ela anuncia que vai pegar um pouco de ar e voltar logo, saindo de repente. Evelyn observa preocupada e nota que o coração dela foi partido, quando de repente a porta se abre de novo, o que chama a atenção de Evelyn. Ela olha e vê Elisa procurando por ela, com Cassis presente bem na frente dela. Então, os olhos de Evelyn se arregalam, e ela se pergunta se esse poderia ser o primeiro encontro dos dois personagens principais no original. Elisa corre até ela e pergunta quando ela chegou, perguntando por que não foi vê-la. Evelyn a repreende, já que tinha pedido para ela esperar, mas ela saiu para procurá-la, o que fez com que elas se desencontraram da última vez. Elisa sorri nervosa dizendo que estava com medo de ficar entediada no caminho. Mas Evelyn acha que as desculpas dela são sempre as mesmas, enquanto Elisa ri sem graça. Mas de repente ela olha para Cassis. Evelyn observa enquanto eles trocam olhares, imaginando que esse deve ser o primeiro encontro, e os fogos de artifício já estão brilhando. Ela pensa que Cassis sempre se destaca onde quer que esteja, assim como a presença brilhante de Elisa. Ela se pergunta se a presença deles é diferente dos outros porque eles são personagens principais, e decide que tem que desempenhar o papel de ponte entre eles. Ela empurra Elisa levemente para a frente e diz a ela que aquele era Cassis, sobre quem ela tinha falado antes. Mas de repente, ela aponta um dedo acusador para ele e o chama de desagradável. Cassis parece surpreso, e Evelyn imediatamente entra em pânico. Ela não entende o que está acontecendo ou por que Elisa está reagindo dessa maneira. Ela se pergunta se foi assim no original, se perguntando se Cassis é do motivo que se apaixona por quem confronta ele. Elisa exige saber quem ele é para odiar Evelyn, perguntando o que há de errado com a amiga dela. Isso confunde ainda mais Evelyn, mas então ela percebe que isso deve estar relacionado ao que ela tinha dito antes. Elisa insiste para que Cassis responda, mas ele apenas dá de ombros e fala que não tem nada a dizer, olhando para uma Evelyn nervosa. Ela pede a Elisa que pare, garantindo que ela só estava falando bobagens naquela época. Mas Elisa sabe que isso é mentira, já que ela nunca viu o rosto de Evelyn tão sombrio. Evelyn não acha que estava tão sombrio assim, e ela está se desesperando por dentro, se perguntando por que o primeiro encontro entre os dois personagens principais está sendo assim. Ela teme que nesse ritmo Cassis possa executá-la. Então Cassis cruza os braços e exige saber se foi Evelyn quem disse que ele a odiava. Elisa diz que sim, porque ele odiava sem motivo e ela ficou realmente triste, mas Evelyn se pergunta quando disse que estava triste, já que deixou claro que só estava curiosa. Cassis avança e chama por Evelyn, dizendo que não tinha ideia que ela pensava assim dele, mas garante que não a odeia de jeito nenhum. Ele sorri para ela, mas ela sente arrepios na espinha mesmo assim. Os olhos de Elisa brilham, sentindo como se tivesse feito uma grande conquista e aproximado os dois. Ela sorri e imagina que isso era óbvio, já que ninguém poderia odiar Evelyn. Ele estende a mão e se desculpa com ela, dizendo que pelo visto a machucou acidentalmente enquanto estava doente. Ela garante que está tudo bem, mas ele pega sua mão de qualquer forma e promete que da próxima vez será mais cauteloso, mas o clima continua tenso e ela se pergunta o que deveria fazer, concluindo que foi marcada pelo protagonista masculino. Mais tarde, ela se senta triste em sua cadeira e conversa com o ovo, dizendo que Cassis já lhe incomodou 5 vezes naquele dia. Ela pergunta ao ovo qual é a opinião dele, e explica que Feijãozinho é o ovo de dragão negro que seu pai trouxe para ela da sua viagem de negócios. Ela lembra de quando ele mostrou para ela, avisando que era um ovo de dragão negro e perguntando se ela gostava. Ela perguntou surpresa ao seu pai se isso era para ela, o que ele respondeu que sim, e explicou que não sabia quando iria chocar, mas se ela cuidasse bem dele, ele sairia do ovo rápido. Ela prometeu ao pai que cuidaria bem dele, e como parecia um feijão preto, ela o chama de Feijãozinho. Elisa parece surpresa, mas ela admite que parecia um feijão preto, então é um nome bem intuitivo. Ela ficou preocupada depois de ver a reação de Elisa, mas ainda não conseguia pensar em um nome melhor que esse.
Depois da cerimônia de boas-vindas, Cassis começou a incomodar ela. Um dia, enquanto estavam sentados na mesa e ela estava brincando com um brinquedo, ele perguntou se ela poderia pegar um pouco de água para ele. Ela perguntou por que ela faria isso se eles tinham criados, mas ele pareceu ficar triste, e lembrou que a odiava, imaginando que valia a pena odiar ela por negar um copo d'água. Ela ficou confusa com a manipulação, mas no fim disse que traria a água. Ela percebe que ele é uma pessoa malvada que lhe enganou, e o pior é que na frente dos adultos ele finge ser muito atencioso com ela, então ninguém acreditaria nela mesmo que ela contasse de todas as atrocidades dele. Ela olha para Feijãozinho sorrindo, e pede que quando ele acordar e vir Cassis, ele deve morder ele por ela. Acontece que naquela época ela não tinha ideia das consequências de suas palavras. Mais tarde ela colhe uma flor e se senta, se perguntando por que está sofrendo assim. Cassis tinha pedido que ela lhe trouxesse uma flor lilás, e quando ela questionou sobre o pedido repentino, ele respondeu com olhos tristes que as flores nos vasos estão mortas, então ele vê elas e se pergunta se morrerá em breve desse jeito. Se ele não estivesse doente, teria chutado ele com força até o lago, mas tenta lembrar que Cassis é uma criança que se apaixonará por Elisa e voltará à capital. Então não importa quanto tempo isso leve, ela e Cassis só se ficarão cara a cara por um ano. Ela diz a si mesma que está certa, e ela só precisa aguentá-lo por um ano. Então isso é apenas uma brincadeira de criança, e tudo o que tem que fazer é ser gentil. Ela volta com as flores, mas de repente ele se desculpa dizendo que deve ter se confundido no que queria, já que queria lavandas e não lilazes, avisando que se confundiu porque as duas têm a mesma cor. Mas ele diz que está tudo bem, já que não quer que alguém como ele a incomode. Evelyn tenta controlar sua raiva, então resolve sair e pede para ele descansar bem. Assim que fecha a porta, ela se encosta e olha para baixo, mas ela logo sorri, e seus olhos brilham enquanto ela declara que o garoto mexeu com a pessoa errada. Em sua vida anterior, ela era professora de jardim de infância, e apesar de já fazer algum tempo, ela ainda consegue lidar com as crianças, dizendo que é tão fácil como tirar doce delas. Depois, Cassis pede por um livro que ele quer muito ler, e depois ele pede um copo gelado de suco. Apesar do que ele disse, Cassis sempre está pedindo as coisas para ela, mas dessa vez, quando ela entra em seu quarto e ele se prepara para suas exigências, ela sorri alegre para ele e garante que vai fazer o que ele quiser. Cassis fica perdido, mas de repente ela se inclina para verificar sua testa perguntando se ele está com febre. Ele fica completamente vermelho e insiste que está bem, mas Evelyn culpa a porta aberta por pegar um resfriado. Então, ela instrui May para trazer um copo de leite quente, mas ele tenta afastar a mão dela, garantindo que está tudo bem, apesar das suas bochechas continuarem vermelhas. Ela pergunta se ele não gosta de leite, então oferece para preparar um pouco de chá, enquanto ele continua incomodado com ela lhe tocando. Ele começa a dizer não, mas ela ordena que a empregada trouxesse o chá preto imediatamente. Ela diz que ele é muito maduro por beber chá preto, já que ela ainda não consegue porque é amargo. Ela o provoca, pro espanto de Cassis, e Mel concorda dizendo que ele é realmente maduro. Cassis não consegue negar, enquanto Evelyn pensa o quanto esse idiota odeia chá. Ela revela que não ficou sentada aguentando aquele tipo de comportamento à toa, já que ela usou o tempo para descobrir tudo sobre ele. Depois de um tempo, May volta com o chá preto dele. Ele dá o primeiro gole, e sua expressão deixa claro que já foi o suficiente. May pergunta se está bom, e ele agradece dizendo que sim. Então ele olha para cima, e Evelyn faz uma careta mostrando a língua para ele, fazendo ele tremer frustrado. No dia seguinte, Evelyn se pergunta como pode provocá-lo naquele dia, e de repente ela vê Cassis à distância. Ela corre pro lado dele, mas ele tenta ignorá-la. Então ela pergunta sarcasticamente se tem algo que ela possa fazer por ele, mas ele se pergunta o que tem de errado com ela. Ela diz sorrindo que estava apenas preocupada, já que ele está doente, mas ele suspira pesado e pede a ela para parar. Ela se pergunta que reação é essa, então observa melhor e percebe que ele realmente não parece estar bem. Ela se pergunta se ele está machucado em algum lugar, mas ele responde que é tudo por causa dela. Quando ela tenta tocar seu braço, ele afasta dizendo para ela não se preocupar com ele, então se vira para sair. Ela olha para sua mão e percebe o quanto ele estava quente, entendendo que ele pode estar com febre. Evelyn imagina que é perigoso deixá-lo sozinho, então o chama, mas se surpreende ao encontrar ele caído no chão. Seu rosto fica apavorado, então ela grita e corre até ele. Ele é colocado na cama, enquanto Evelyn o olha preocupada, se perguntando o que estava fazendo com uma criança doente. O médico disse que ele tinha um acúmulo de energia em seu corpo, então foi por isso que ele tinha desmaiado. O médico perguntou sobre a medicação dele, pois se fosse tomada no tempo certo, a energia não teria se acumulado tanto. Mas Paul garantiu que Cassis toma um comprimido inteiro todos os dias, então ela se pergunta se ele desenvolveu uma tolerância ao medicamento, ou talvez Cassis não estava tomando o remédio de propósito. Quando trabalhava no jardim de infância, às vezes ela via muitas crianças agindo assim porque tinham medo de ser repreendidas, então elas fingiam tomar o remédio na frente do professor e depois cuspiam. Ela procura ao redor da cama, já que é onde eles geralmente os escondiam. E depois de um pouco de busca, ela finalmente o encontra.
Ela pensa que talvez seja porque o remédio é amargo, então ele pode não gostar e cuspir. Ela sabe que se contasse aos adultos ele estaria em problemas, então ela decide que primeiro de tudo ela deve esperar que ele acorde e perguntar o que aconteceu. De repente ele geme de dor, fazendo ela se preocupar. Ela se pergunta se ele está sofrendo, mas de repente, ele agarra a mão dela e começa a gritar. Ela pergunta se ele está bem, mas ele continua repetindo que estava errado, e implora sua mãe para não o deixar. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto dele, e ela parece confusa, explicando para ele que é Evelyn. Ela se pergunta se ele a confundiu com sua mãe por causa da febre alta, então começa a acariciar o cabelo dele dizendo que sua mãe está ali, e não vai deixá-lo. Ela o acalma para não se preocupar e dormir bem, então percebe que ele sente muita falta de sua mãe, o que é compreensível, já que ele é apenas uma criança e é difícil viver longe dos pais. Então, ela tenta se lembrar se o Duque e a Duquesa aparecem no romance. Ela pensa em como ele foi separado de seus pais cedo, então é provável que apareçam uma vez no romance, mas o Duque e a Duquesa nunca apareceram. E mais tarde, quando ele veio buscar Elisa, ele já tinha se tornado um Duque. Ela se pergunta se isso significa que o Duque pode ter morrido, ou se poderia ser possível que o Duque tenha se aposentado mais cedo. Mas se eles não apareceram no romance, é provável que tenham morrido. De repente, outra onda de dor percorre sua cabeça e ela percebe que outra enxaqueca surgiu porque ela cavou fundo demais nas memórias. Ela olha para ele, e nota como ele parece um anjo quando dorme. Agora que pensa sobre isso, Cassis é apenas uma criança fingindo ser adulto, então ela tem sido dura com ele ultimamente. Ela diz a ele para melhorar logo, e não o importunará mais de agora em diante. Tarde da noite, quando o quarto está completamente escuro, ele abre os olhos, e fica surpreso que já seja meia-noite. Ele se pergunta quando foi a última vez que dormiu tanto desde que chegou, mas nota que a dor em seu corpo desapareceu. Ele imagina que Paul deve ter feito algo, e se for o caso, isso deve ter chegado aos ouvidos de seu pai para ter enviado Paul para monitorá-lo. Ele acredita que deveria ter sido mais cuidadoso, mas ao se virar e sentir dor, ele encontra Evelyn dormindo na cadeira e segurando sua mão, então seus olhos se arregalam e ela se pergunta o que ela está fazendo ali. Ele chama seu nome, mas ela não acorda, já que está em sono profundo. Ele a vê dormindo de boca aberta, e pensa consigo mesmo como ela é uma criança. Evelyn foi obviamente criada com amor, e lembra que quando ele chegou na mansão pela primeira vez, ela o cumprimentou ainda segurando o braço de sua mãe. Ele ainda não consegue esquecer isso, já que nunca sentiu esse calor de sua própria mãe, já que no fim ele não correspondeu às expectativas dela e foi abandonado na mansão mosteiro. Ele se pergunta se seus pais iriam rir ou chorar se ele morresse assim, mas sabe que é bem possível que ninguém se importe. E foi por causa disso que ele não tomou os remédios de propósito, pensando que escondia a dor muito bem. Ele lentamente estende a mão em direção a ela e pega uma mecha de seu cabelo, brincando com ela. Ele murmura um pedido de desculpas por ser tão maldoso, mas depois diz que não pode evitar se ele só quer provocá-la quando ela está por perto. Ela admite que sempre que ele a provoca, as reações dela são engraçadas. Ela fica brava todas as vezes, mas também é divertido confortá-la, então ele se desculpa antecipadamente, já que ele quer continuar brincando com ela, e admite que vai querer viver um pouco mais. Mais tarde naquela noite, Evelyn acorda lentamente, e percebe que adormeceu sem perceber. Ela se espreguiça e se pergunta que horas são, completamente cansada por ter dormido de bruços. Ela olha para Cassis e vê que ele ainda está dormindo, então toca sua bochecha se perguntando como ele pode dormir tanto. Mas de repente, ele abre os olhos e a encara, exigindo saber o que ela está fazendo. Ela se assusta, e quer que ele pelo menos dê algum sinal quando estiver acordado. Ele pergunta por que ela está tentando tocar o rosto de uma pessoa dormindo, e ela admite que pensou que ele tivesse morrido porque não acordou. Ele menciona que agora que ela sabe que ele não está morto, então já pode ir embora. Mas ela pergunta por que ele não tomou o remédio. Ele finge demência e diz que não sabe do que ela está falando, e Paul sempre prepara seu remédio. Então ela avisa para ele não fingir, pois ela já viu tudo debaixo da cama. Ela nota que ele não quer ser honesto com ela também, mas depois de um momento de silêncio, ela admite que o remédio é um pouco amargo, então ele não deve querer tomar ele, mas explica que quanto mais amargo, melhor é para o corpo dele. Ela entende que é difícil, mas ela não quer vê-lo desmaiar por não tomar o remédio, e isso causaria problemas aos pais dela também, já que são responsáveis por cuidar dele. Ela pergunta se ele odeia tanto o remédio, e ele responde que sim, ele odeia. Então, ela lhe oferece um acordo, e se ele tomar seu remédio direitinho, ela trará biscoitos assados ou qualquer outra coisa que ele queira. Ele desvia o olhar, murmurando que não quer isso, mas ela pede para ele parar de fingir, pois ele adora doces, então avisa que se ele recusar ela terá que trazer Paul para ver os remédios debaixo da cama dele. Ele a encara e exige saber se ela está lhe ameaçando, mas ela responde que não é uma ameaça, e só está dizendo isso porque quer que ele melhore logo. Ele avisa para ela não mentir, dizendo que ela o odeia porque ele sempre a irrita. Evelyn admite que ele é problemático, mas além disso, ela não gosta de vê-lo doente. Então ela diz a Cassis que ele tem que tomar o remédio, não importa o quão amargo seja.
E se ele não tomar porque não tem um bom gosto, ele vai desmaiar como hoje, e todos ficarão preocupados com ele. Ele morde o lábio frustrado e então explica que não tem nada que garanta que ele vai melhorar depois de tomar o remédio. De repente, ela percebe e começa a entender. Ela não conseguia no início, já que ele continuava fingindo ser um adulto, mas na verdade ele está com medo. Ele tem medo de que algo dê errado, e no fundo tem medo de morrer. Mas então ela diz quem sabe, pois ela acha que ele vai melhorar. Ele responde sarcasticamente como ela saberia, e pergunta se ela é Paul. Ela pensa que é porque ele é o protagonista, mas o que ela diz a ele é que é porque ele ainda é uma criança. Ele fica confuso, mas ela explica que a recuperação natural das crianças é extremamente rápida, então ele vai melhorar logo. Ele se deita e vira de costas para ela, dizendo que ela deveria voltar agora que ele já está acordado. Ela pergunta como ele pode dizer isso para alguém que ficou até a meia-noite cuidando dele, explicando que ele tem que agradecer a ela. Então ele expressa sua gratidão, fazendo ela congelar de surpresa. Ele agradece de novo por ela ter vindo e pelo cuidado dele, mas depois ele se esconde debaixo do cobertor, avisando que vai dormir por um tempo agora. Depois que ela fecha a porta, ela se encosta nela pensando o que aconteceu. Ela se pergunta como ele pôde agradecê-la de um jeito tão sincero. Ela admite que não se sente mal por isso, e desde aquele dia ela sempre observava Cassis tomando o remédio. Felizmente, ele não a decepciona e sua saúde começa a melhorar. Então, ela percebe que tem que enfrentar um problema sério que tinha se esquecido nos últimos dias, notando que Cassis e Lisa não se aproximaram nem um pouco. A história se chama Primeiro Amor, então é importante que eles se apaixonem à primeira vista. É estranho que Cassis não se importe nem um pouco com Elisa, e mesmo quando ela os conheceu pela primeira vez, ela sentiu como se não soubesse se eles dois eram mesmo os personagens principais ou não. Desde então, os dois não demonstraram nenhuma curiosidade um com o outro. Ela fica irritada consigo mesma por dizer essas palavras sem sentido, então geme de frustração, sabendo que não é bom se tudo continuar assim. Pelo bem de sua boa vida, esses dois devem se amar, e ela não pode deixar as coisas continuarem assim. E Evelyn decide que precisa fazer com que os dois se aproximem mais um do outro. No caminho, dentro da carruagem, ela nota que não sabia que seria tão difícil ajudá-los a marcar um encontro. Nos últimos dias ela continuou trazendo eles juntos. Ela arrastou Cassis, que preferia ficar em casa, e fingiu encontrar Elisa por acidente, tentando tudo o que pôde. Ela tem se esforçado bastante, mas ainda não tem resultados. Então ela é tirada de seus pensamentos quando sua mãe pergunta o que ela está pensando. Ela diz para sua filha olhar pela janela explicando que chegaram, e seus olhos brilham de admiração quando ela olha para o templo. Sua família foi convidada para o templo no fim de semana, graças ao seu pai que fez uma doação generosa para eles. O templo foi construído em Isa, ficando bem ao lado de montes, e é bastante famoso. Então ela definitivamente quer visitá-lo uma vez. O templo tem um padre muito respeitoso, então Cassis também quis ir com ela. Ela entra e fica admirada com um lugar tão grande, e não acha errado dizer que é verdadeiro um palácio. Ela sabe que o tamanho de uma fortaleza normalmente representa riqueza e poder, e um templo simboliza a vida pura. Ela olha ao redor e se pergunta por que sente um pouco de ressentimento. Os padres já estão lá para receber a família, e ela nota que é uma recepção bem calorosa, e imagina que seu pai doou muito para eles. Eles então perguntam sobre a criança doente, e explicam que todos estão se preparando lá dentro, então eles podem entrar. Cassis parece hesitante ao entrar, e o conde percebe isso, então pergunta a ele o que tem de errado, e se ele sente dor em algum canto. Ele responde que não, e não está machucado, mas admite que pelo visto ele está incomodando muito o conde, já que veio aqui com sua família, e por causa de sua doença ele está desperdiçando seu tempo. Suas mãos começam a tremer, e ele admite que se sente muito culpado. Mas o conde o afaga na cabeça e diz que desde o momento em que ele chegou à sua casa, ele é como um filho para ele, e na sua família, se um filho está doente os pais se preocupam com ele, então ele não deveria dizer nada sobre incomodar alguém. As bochechas de Cassis ficam vermelhas, então ele agradece. Em seguida, ele se vira para sua esposa e avisa que irá se ausentar por um tempo. O padre pergunta se ela quer esperar na sala VIP por um tempo, mas ela diz que prefere orar enquanto isso. Ela convida Evelyn para se juntar a ela, e enquanto as duas oram, Evelyn ouve passos se aproximando e percebe alguém vindo. Ela olha para trás, e vê uma criança de cabelo azul olhando para ela, enquanto ela se pergunta quem poderia ser. Ela vê que ele está vestido com um uniforme de padre, e também parece ter a mesma idade que ela, surpresa que ele já é um padre. Ela também se pergunta se ele tem algo a dizer já que continua olhando para ela. Assustada, ela desvia o olhar da criança quando sua mãe lhe chama para sair. A condessa pergunta o que tem de errado, e ela diz à mãe que alguém estava olhando para elas, mas quando sua mãe olha, não tem ninguém lá. Ela fica surpresa, já que ele estava bem ali, e sua mãe sugere que ela possa estar imaginando coisas, então muda de assunto, perguntando se ela orou por muito tempo. Ela responde que não, e sua mãe diz para ela ir com ela ou elas se atrasarão para o jantar. Mas mesmo assim, ela insiste que a criança estava definitivamente lá,
e vemos ele se escondendo atrás da porta. Mais tarde, tem um banquete para eles, e o padre imagina que todos estão cansados da viagem, então quer que eles aproveitem uma humilde refeição. Mas Evelyn não entende o que ele quer dizer, já que está óbvio que eles se esforçaram bastante para preparar aquele banquete para eles. Então ela se vira para Cassis, e pergunta como ele está se sentindo depois do sacerdote ter orado por ele, querendo saber se funcionou. Cassis admite que não está sentindo nenhuma mudança, e ele logo avisa Evelyn que ela está muito perto. Ela explica irritada que está perto porque precisou falar no ouvido dele, explicando que estava preocupada com ele. De repente o sacerdote chama a atenção dela, notando como a filha do conde cresceu bastante. O pai de Evelyn admite que sim, e pergunta se ele ainda se lembra dela, já que ele foi o responsável por seu batismo. O homem admite que sim, já que era raro ver uma criança tão confortável na água benta, e imagina que Deus tenha um amor especial por Evelyn. A mãe dela reconhece que é verdade, explicando para Evelyn que eles vieram até Isa para que ela fosse batizada. O conde explica que naquela época eles ficaram surpresos como Evelyn parou de respirar assim que mergulhou na água benta, e sua mãe revela que ela acabou dormindo debaixo d'água. Evelyn fica sem graça, enquanto eles comentam que provavelmente ela foi a única criança que dormiu durante o batismo. Eles também lembram que ela começou a chorar muito alto no dia seguinte, e na época eles ainda não tinham visto a força que ela era capaz de fazer. A água benta é a água que pode purificar alguém apenas tocando nela. Um bebê recém-nascido é puro, então quando ele entra em contato com a água eles são purificados sem problemas, mas um adulto não suportaria a purificação e poderia até chegar a morrer, então é realmente incrível ela não ter chorado durante o processo, principalmente dormindo. Sua mãe agradece a Deus que sua filha está crescendo bem, e depois o sacerdote comenta que esse ano será próspero pro templo graças à ajuda deles, então pede que eles o visitem mais vezes. Evelyn pergunta se por acaso existem sacerdotes da idade dela, e o sacerdote admite que não sabe, mas é possível ter alguns aprendizes, então pergunta se ela estava procurando alguém em especial. Mas Evelyn explica que não, pois ela só pensou ter visto um garoto da sua idade pelo templo. Então o outro padre se apresenta como responsável pelos aprendizes, e pergunta se ela consegue lembrar da aparência do garoto, já que ele ficaria feliz em trazer ele. Evelyn fica constrangida e admite que ele não precisa trazê-lo, mas todos na sala já estão olhando para ela. Então, ela acaba admitindo que ele era um menino de cabelo azul e olhos dourados. O homem parece surpreso, enquanto os outros perguntam se ela realmente viu alguém assim. Ele parece nervoso, mas garante que não tem ninguém assim entre os aprendizes. Mas Evelyn insiste, e ela tem certeza que viu alguém parecido vestindo uma roupa de sacerdote. Então o padre explica que às vezes tem esses casos, já que algumas crianças que visitam o templo usam as roupas por curiosidade, então ela deve ter visto uma delas. De repente ele olha para fora e percebe que está ficando tarde, então ele sugere que o casal descanse no templo e parta somente pela manhã, o que eles aceitam, agradecendo pela consideração. A família acaba dormindo no templo, e seguindo as normas, Evelyn e sua mãe dormiram juntas em quartos separados do Conde de Cassis, e Evelyn nota como o quarto é grande. A hora de dormir chega, então sua mãe lhe deseja bons sonhos, e logo depois elas duas pegam no sono. Mas por algum motivo Evelyn não consegue dormir, imaginando que é porque a cama mudou. Então ela decide se levantar e tomar um pouco de ar fresco. Ela passeia pelo jardim, notando impressionada as esculturas do lugar. Mas de repente ela escuta um barulho. Então ela vai ver o que é, descobrindo o mesmo menino que ela tinha visto antes escondido. Mas ele foge, e ela se pergunta por que ele está lhe evitando. Então ela corre atrás dele gritando para ele parar, antes de ficar irritada e agarrar ele, fazendo o menino cair. O garoto repete que sente muito, chamando Evelyn de fada, e garante que não queria incomodar. Ela não entende por que ele lhe chamou assim, e também parece confusa do motivo dele estar se desculpando. O garoto parece surpreso e confuso, então Evelyn lhe oferece seu lenço dizendo que não queria assustar ele. Ela explica que só queria conversar um pouco, e pergunta se ele está mais calmo agora. O rapaz admite que sim, mas ele ainda parece preocupado enquanto pergunta o que ela quer falar com ele, então Evelyn nota que ele parece um cachorrinho. Ela explica como ele estava olhando para ela na sala de oração, então ele pede desculpas e a chama de fada de novo, deixando Evelyn ainda mais confusa do motivo dele estar agindo assim. Ela pergunta sem graça por que ele continua lhe chamando de fada, explicando que não é uma. Ele fica surpreso com isso e pergunta por que tem tanta luz ao redor dela se ela não for uma fada, explicando que é como se ela fosse uma estrela. Evelyn não entende o que o menino está dizendo, então ela imagina que ele apenas se apaixonou à primeira vista por ela. Ela decide deixar pra lá, então se apresenta a ele como Evelyn Monstera. Ela pergunta qual é o seu nome, mas ele parece hesitar, e de repente alguém chama por eles. Ela percebe que é Cassis. Ele pergunta o que eles estavam fazendo ali tarde da noite, e aparentemente ele também não conseguia dormir. As crianças ficam em silêncio por um minuto, e Evelyn olha para o menino surpresa. O garoto desconhecido aproveita o momento e corre o mais rápido que pode para longe deles, enquanto Evelyn grita para que ele pelo menos diga seu nome. Cassis pergunta se ela conhecia o menino, e depois coloca seu roupão nela pedindo que ela fosse para a cama.
Evelyn vestiu o roupão ainda meio orgulhosa, enquanto Cassis explica que ela precisa estar vigilante. Ele menciona que ela confia demais em estranhos, e decide acompanhar ela já que já estava escuro lá fora. Ela nota que ele estava cuidando dela como um irmão mais velho, o que era extremamente surpreendente lembrando de como ele era no passado. Ela pega na mão dele por hábito, mas fica com medo de uma reação estranha dele, então decide soltar, mas ele explica que se ela estava com medo ele deixaria ela segurar a mão dele. No dia seguinte, Evelyn parece entediada, mas sua tristeza é substituída por nervosismo quando o mordomo avisa sobre um convite de Luna. Ele explica que ela estava dando uma festa para uma amiga da capital, então estava reunindo convidados. No convite, ela deixa claro que uma festa grandiosa estava sendo preparada para a chegada de sua amiga, então ela e Cassis estão sendo convidados. Evelyn não fica nem um pouco surpresa com Luna, notando que depois daquele encontro ela ainda não desistiu de fazer amizade com o menino que a rejeitou. Depois de algum tempo Evelyn aparece no quarto do jovem, perguntando se ele também tinha recebido um convite. Ele explica imediatamente que não vai, e ela percebe que ele não gosta muito de festas, imaginando que pareciam chatas e desinteressantes para ele. Mas isso é diferente do original, então Evelyn pergunta se ele não tinha gostado muito da última festa, já que ele não pareceu gostar muito quando seu pai teve a ideia. Mas em vez de responder, ele pergunta se ela gosta, e Evelyn pensa na comida deliciosa e na bela música ao vivo. Ela pensa em como as próprias pessoas ficam juntas e parecem mais felizes, então é óbvio que ela gosta de festas. Ela também lembra que na última Philip se empanturrou de tanta comida que não conseguiu se levantar, achando a cena realmente divertida. Então, ela explica que coisas engraçadas acontecem, então admite que acha as festas divertidas. Mas o rapaz franze a testa de repente. Ele declara que se ela está se divertindo tanto, ela deveria ir à festa sozinha. Evelyn parece magoada, mas ele manda ela se divertir como quiser e pede para lhe deixar em paz. Mais tarde, vemos ela na festa, mas Evelyn está triste, constrangida depois de falar com ele, e o dia da festa chegou sem eles poderem conversarem melhor. Ela nota que apenas as crianças da mais alta aristocracia foram convidadas para a festa de Luna, então Elisa não está entre os convidados, e dessa vez apenas Philip é convidado entre os conhecidos dela. Luna não queria ir porque estava preocupada com a condição de Cis, mas como filha de um conde, ela não podia recusar o convite da filha do Marquês. Luna parece irritada, e Evelyn explica que Cassis não estava se sentindo bem, então ele ficou descansando em casa. Luna fica chateada imediatamente, mas então uma garota com grandes olhos cinzentos se aproxima, perguntando se estavam falando sobre Cassis. O nome dela era Marianne, e ela pergunta com um sorriso qual era o nome de Evelyn, segurando um copo de suco de uva nas mãos. Evelyn se apresenta junto de Philip, mas percebe que ele já estava devorando as guloseimas. Marianne sorri e acha Philip engraçado, já que ele não é um mendigo mas parece um animal na frente de comida. Mas Evelyn fica chateada e acha que ela está sendo rude. Marianne pergunta como Evelyn conheceu Cassis, então ela explica que sua mãe se casou e veio da capital para Montes, mas na capital a mãe dele era uma amiga dela. Marianne parece pensar sobre isso, mas depois muda de assunto e pergunta se o garoto ainda sofre das terríveis convulsões. Evelyn fica preocupada com o que ela estava falando, querendo saber mais detalhes. Acontece que durante um banquete em honra ao aniversário do príncipe, o filho do duque teve uma crise de repente, e Marianne admite que nunca tinha visto uma cena tão bárbara como aquela, e ela fugiu imediatamente quando viu Cassis tremendo e espumando pela boca. Evelyn fica completamente apavorada e não esperava ouvir isso, sem saber que a saúde dele era tão crítica. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo feijãozinho.